A Polícia Federal afirma ter evidências que apontam com vigor que o presidente Michel Temer cometeu crime de corrupção. Vamos até Brasília falar com a Renata Lopretti. Oi, Renata, boa noite. Esse é um dos 3 crimes que constam no inquérito contra o presidente, né? Boa noite para você, Doni. É isso mesmo. E nessa parte da investigação, o relatório do inquérito sobre a delação da JBS afirma que Michel Temer recebeu vantagens indevidas em função do cargo. Por quê? Porque a investigação faz uma ligação entre Temer e o dinheiro recebido pelo ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, preso em Brasília. O relatório da Polícia Federal se concentra em 3 pontos. O primeiro é a suspeita de pagamento de vantagem indevida pelo grupo JF diretamente ao ex-assessor do presidente Temer, Rodrigo Rocha Loures, e indiretamente ao próprio presidente Temer, para que pudessem intervir no andamento de um processo administrativo no Conselho de Defesa Econômica, o CAD. Segundo os investigadores, essa negociação envolvendo o CAD gerou pagamento de propina, flagrado nessa ação controlada da Polícia Federal, em que Loures recebe uma mala com R$500 mil no estacionamento de uma pizzaria em São Paulo. O relatório destaca que, como o pagamento de valores oferecidos pelo empresário Joesley Batista a Loures estava atrelado à decisão favorável aos interesses do empresário no CAD, estabeleceu-se uma relação de credor-devedor entre Rocha Loures e Joesley. A polícia diz que a delação do ex-executivo do grupo JF, Ricardo Saldi, reforça que o destino final do dinheiro pago pela empresa a Loures era o presidente Temer. Com as minhas palavras, eu tenho certeza absoluta que nós tratamos propina com o Temer, nós nunca tratamos propina com o Rodrigo. O Rodrigo foi o mensageiro que o Michel Temer mandou para conversar com a gente, para resolver os nossos problemas, para receber o dinheiro dele. A Polícia Federal também esclarece quem é Edgar, nome citado em conversa sobre pagamentos entre Loures e Ricardo Saldi. Nos diálogos gravados, ele era tratado como alguém que resolveria coisas em São Paulo, um possível novo operador de propinas. Trata-se de Edgar Rafael Safdi, empresário atuante no setor imobiliário, financeiro e de participações, o que se deu por força dos registros de ligações telefônicas em aparelho apreendido com Ricardo Rocha Loures. Ouvido a respeito, Edgar reconheceu a relação de longa data que mantém com Loures, rechaçando, no entanto, qualquer participação ou conhecimento dos fatos que estão sendo apurados. A polícia também destaca que o presidente Temer teve a chance de se defender, mas optou pelo silêncio ao não responder às 82 perguntas formuladas pelos delegados e enviadas à presidência. E conclui, diante do silêncio do mandatário maior da nação e de seu ex-assessor especial, resultam incólumes as evidências que emanam do conjunto informativo formado nestes autos, a indicar com vigor a prática de corrupção passiva. Para os investigadores, Rodrigo Rocha Loures cometeu crime de corrupção passiva por ter aceitado vantagem indevida. Sobre Joesley Batista e Ricardo Saldi, a polícia diz que há indícios de que eles cometeram corrupção ativa por terem oferecido e prometido vantagem indevida a servidor público para determiná-lo a praticar ato de ofício. A polícia afirma que as conclusões sobre os outros 2 fatos, a suposta compra do silêncio de Eduardo Cunha e de Lúcio Funaro por meio de pagamentos periódicos e a suposta confissão de crimes de corrupção feita por Joesley Batista ao presidente Temer, serão enviadas ao Supremo assim que os investigadores receberem os laudos da perícia nas gravações feitas pelo empresário. A defesa de Michel Temer declarou que o relatório da PF não tem valor como peça de acusação, que precisaria relatar investigações apenas e não fazer acusações. O CAD declarou que todos os atos do Conselho foram conduzidos pela área técnica com bases legais, sem favorecimento, e que a ausência de uma decisão a favor da JBS deixa claro que eventuais planos de terceiros não tiveram resultado. A defesa de Edgar Safdi nega a participação dele nos fatos apurados, como a gente disse há pouco aí na reportagem. Segundo o advogado, Safdi nunca teve contato com Rocha Loures sobre pagamento ou recebimento de dinheiro. Nós não conseguimos contato com a Rodrimar e o advogado de Rocha Loures não quis se pronunciar.
Nesse mesmo relatório da Polícia Federal, existe uma cópia do último depoimento prestado por Joesley Batista na semana passada, o mais recente. Ele revelou aos investigadores o que seria uma conversa, o que teria sido uma conversa entre o presidente Michel Temer e a então presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, que pediu demissão do cargo logo depois da delação da JBS. No relatório da Polícia Federal, há uma cópia desse depoimento prestado pelo empresário Joesley Batista na última sexta-feira, dia 16 de junho, na sede da PF aqui em Brasília. E nesse depoimento, Joesley Batista disse que soube, por meio do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que o presidente Michel Temer teria chamado a então presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, em seu gabinete em Brasília para pressioná-la no sentido de atender a um pleito de Joesley. De acordo com o empresário, Temer teria pedido para que Maria Silvia Bastos Marques não vetasse uma reestruturação societária da JBS no exterior. A data desse encontro não foi informada. Maria Silvia Bastos Marques deixou o governo dias depois da delação da JBS se tornar conhecida. Em nota, o BNDES disse que a ex-presidente do banco participou sim de uma reunião no dia 24 de outubro de 2016 com o presidente Michel Temer e o assunto foi a operação de internacionalização da JBS. Mas ainda segundo a nota, o presidente Michel Temer somente ouviu as razões que levaram o banco a vetar a operação, não tendo solicitado que a diretoria alterasse a sua decisão.